sound of revival. Let heaven roar, the fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar, the fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring, he's roaring like a lion. He's roaring, he's roaring, he's roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You send son, heaven to earth. Hear us all, it's eternally heard. I still for truth, and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. The Jesus will fly your name, we'll never be ashamed of you. I praise you, know we are today. Take it up, take it up. God's not dead. And love explode and bring the dead to life. A love so long to see a revolution somehow. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nessa noite, amém? Gostaria de convidar os amados que estão do lado externo do tabernáculo, estar adentrando, para juntos começarmos o nosso tempo de celebração ao nosso Deus, o nosso culto racional e vivo. E você que está dentro deste lugar, gostaria de convidar a você a se colocar em pé diante da presença do nosso Deus, abrir a palavra do Senhor diante do Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. Chegamos-nos ao nosso segundo dia, ou à nossa segunda noite, de clamor diante da presença do nosso Deus. Uma noite de busca, uma noite de redenção, uma noite de clamor, uma noite de quebrantamento, e que realmente possamos estarmos consagrando ao nosso Deus este ano de 2023, que seja o ano sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo que está sobre as nossas mãos, amém? Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33, nessa noite, que você possa voltar o seu coração para diante desta leitura nessa noite. Eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham um bom ânimo,
Eu venci o mundo. Amém? Aqui nós vemos uma maravilhosa palavra do Senhor Jesus Cristo, descrita para os seus discípulos e para toda a igreja do Senhor, que realmente nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos buscar a Ele de todo o nosso coração, nós precisamos nos render diante da presença dEle, e o tema desta campanha é realmente este: tenha bom ânimo, que você possa buscar ao Senhor de todo o seu coração diante deste ano de 2023, como eu disse outrora, sabendo que dificuldades, problemas enfrentaremos, mas tendo a plena certeza que nós temos a resposta através de Cristo Jesus, nós temos a resposta através do nosso Senhor, nós temos a resposta através do altar de Deus, que diante dessa noite você possa lançar o seu coração na presença do Senhor Jesus. Nós temos como subtema o dia de hoje sobre a bênção sobre os nossos celeiros. Diante dessa mesa estão alguns alimentos, ao qual nós estaremos consagrando, profetizando realmente a abastança do Senhor sobre os nossos lares. Os nossos celeiros transbordarão, diz a palavra de Deus. Então que possamos viver a palavra de Deus todos os dias, amém? Deus de amor e Deus de glória, diante da sua presença, no seu altar, com a sua igreja presencial, outros online, realmente queremos nos achegar diante de Ti, como disse o apóstolo Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, que possamos nós nos achegarmos diante da sua presença, nos achegarmos diante de Ti com um coração quebrantado, com um coração rendido, que possamos nos prostrarmos diante de Ti nesta noite, clamando a Ti neste santo lugar. Vem e age sobre cada um de nós, conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Vem e age sobre os nossos corações, sobre os nossos lares, não de uma maneira natural, mas de uma maneira sobrenatural. Vem, Espírito Santo de Deus, e toma conta das nossas vidas diante desta noite. São 12 dias de clamor, 12 dias ao qual temos nos colocados diante de Ti. Hoje é, Senhor, a segunda noite, aonde durante o dia Te buscamos, consagramos, nos colocamos, nos rendemos a Ti, e nessa noite apresentamos o nosso culto racional e vivo, juntamente com a sua amada igreja, juntamente com o seu povo, ao qual se reúne diante do seu altar nesta noite. Por isso clamamos: recebe o nosso melhor diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amada igreja. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa canção que nós estaremos cantando, ela declara: vem, vem, que esta é a hora da adoração. Que você possa estar diante da presença do Senhor com o seu coração quebrantado. Algo que eu acho sobrenatural diante de um culto, que primeiramente nós nos rendemos, nós nos entregamos, nós nos esvaziamos de nós mesmos, e depois vem a glória de Deus e nos enche por completo. Por isso eu convido a você, juntamente com as nossas palmas, com as nossas vozes, que possamos declarar que este é o tempo de adoração. Como estás diante do Pai, Sim, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá.
confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Sem toda língua, somente a igreja, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Olhe para o lado e declare a ele assim, ó, vem, 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 vem. Aleluia. É diante da presença do nosso Deus, é diante da presença do Pai que nós nos colocamos, que nós nos rendemos, que nós nos lançamos. É diante da presença do Pai que realmente nós declaramos: Senhor, a Tua graça, ela nos basta. Nós não precisamos de mais nada, somente da Sua graça, somente realmente daquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque a graça é o favor imerecido, aquilo que nós não merecemos, que o Senhor ministra. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Sua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Suas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Sua graça me basta, Sua presença é meu prazer. Você pode declarar esta verdade? Você pode realmente olhar para o Senhor e falar: Senhor, a Tua graça, somente a Sua graça me basta, somente aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Sua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Sua graça me basta, e Sua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem.
debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só sua graça me basta e sua presença é meu prazer. Olha o que você está cantando aí. Você está dizendo para ele que você não precisa ser reconhecido. Você está dizendo para ele que a graça dele te basta. Você está dizendo para ele: toma a minha casa, toma a minha vida, toma a minha causa, e o resto, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, e a sua graça me basta. Aonde eu for, a sua graça me basta. O que eu enfrentar, a sua graça me basta. Então derrama graça sobre o meu ministério, derrama graça sobre os meus filhos, derrama graça sobre o meu problema. Que o resto, Senhor, que o resto eu sei que o Senhor vai dar conta, que o resto eu sei que o Senhor vai cuidar. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só sua graça me basta, sua presença o meu prazer. Só sua graça me basta e sua presença é o meu prazer. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Queremos orar sobre esses alimentos. Nós queremos apresentar diante da presença de Deus. Você trouxe como um ato profético, simbolizando a sua dispensa, o alimento lá na sua casa. 2023 será o ano da abastança do Senhor. 2023 será o ano extraordinário do Senhor. Nada irá faltar, nada irá faltar. Você terá para abençoar, você terá para repartir, você terá realmente para ministrar a vida de outras pessoas. Deus de poder e Deus de glória, diante do seu altar, ó Pai, estão esses alimentos, ao qual vem representar cada família diante do seu altar, ao qual vem representar cada casa nesta noite, e nós queremos consagrar diante de Ti a nossa dispensa, o nosso lar. Nós queremos, ó Pai, neste momento, num ato profético, abençoar, ó Pai, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre o nosso lar como alimento diário, que realmente o Senhor possa trazer fartura sobre a sua igreja. Aleluia, que o Senhor possa manifestar do seu sobrenatural. Repreendemos o espírito devorador, repreendemos o espírito devorador. Ele não tem liberdade para adentrar sobre a nossa casa, porque a nossa casa está consagrada ao Senhor. 2023, o ano aceitável do Senhor. Assim, ó Deus, nós queremos consagrar cada alimento sobre esta mesa, através do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Esse louvor aqui é para você que já preparou algo, que já perdeu o sono, que já tentou fazer o melhor, e alguém chegou em você e disse: não ficou bom não. Deus tem algo para você nessa noite. Presta atenção nisso aqui.
Eu sei que dói. Dói quando alguém vem até você e ainda diz, foi sem querer, mas já machucou. Eu sei que dói. Dói porque você se esforça tanto, perde até o sono organizando e no final não agradou. Eu sei que dói. Dói porque tem gente que não pensa e aí nos coloca numa prensa sem se importar no que vai dar. Fala mal e diz o que não viu, e quando você soube o coração feriu. Mas tem um Deus no céu que sabe te consolar. Ó seu Deus, ó. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho das feridas que fizeram em você. Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar, quando você diz estou forte e na verdade fraco está, só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, isso vai passar, Jesus vai te ajudar. Eu sei que dói, eu sei que dói, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Ele está vendo tudo que está acontecendo contigo. Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo contigo. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio e você louca pra falar. Ele sabe exatamente o tamanho das feridas que fizeram em você. Jesus vê quando caminhas mesmo querendo parar, quando você diz estou forte e na verdade fraco está, só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, isso vai passar, Jesus vai te ajudar. Eu sei que dói, eu sei que dói, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, isso vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossas amizades. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai reatar a nossa amizade. É tempo de voltar, é tempo de descer, é tempo de buscar, é tempo só de crer, é tempo de descer, é tempo de descer, é tempo de voltar e de se arrepender. Se você quiser, a gente vai
vai sair de mãos dadas por essa cidade. Jesus está dizendo para ti: o tempo é agora. O tempo de fazer a aliança, o tempo de refazer a aliança, o momento é hoje, a hora é agora. Eu não estou dizendo que você está desviado, eu estou dizendo que a aliança Ele quer reafirmar contigo nessa noite. É tempo de lembrar do que você falou para o teu Deus. É tempo de lembrar o que você disse quando você estava com os joelhos dobrados. Me ajuda, Jesus, Ele está falando: o tempo é agora. Quem crê? Depois do culto você vai ver. Depois do culto Ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Eu peço que você olhe para mim aqui. Eu vou profetizar na sua vida. Olha para mim. Depois do culto você vai ver. Depois do culto Ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto você vai testemunhar nessa terra. E os aplausos são para Cristo, aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Gostaria de convidar toda a criançada nessa noite, juntamente com a irmã Luzia. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as suas mãos para frente, igreja do Senhor. Senhor, obrigado pelos nossos filhos diante do seu altar. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado, Senhor, porque realmente temos visto, ó Pai, os nossos filhos glorificando ao Senhor, e que assim eles possam ser ministrados nesta noite, através da tua serva, que o Senhor possa continuar a falar aos seus corações, que eles possam continuar a ouvir a sua voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Criançada, pode estar acompanhando a irmã Luzia, amém. Isso, pode ir lá, princesa. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, o Senhor, Ele tem realizado algo extraordinário sobre nós. Todas as vezes que nós buscamos algo de Deus, Ele vem e ministra de uma maneira espetacular. E na noite de ontem, o pastor Rafael, usado por Deus, trouxe uma mensagem poderosa a respeito da nossa posição na presença de Deus. Ele foi usado por Deus para ministrar a respeito do Evangelho de São Lucas, os ensinamentos de Jesus.
E eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele tem mais para falar em nossos corações. Amanhã ele terá muito mais através do pastor Gustavo. Depois da manhã ele terá muito mais através do pastor Carlos. Depois da manhã terá muito mais através dos missionários que estão se achegando diante deste lugar. Então nós cremos que realmente o Senhor, ele tem ministrado de uma maneira espetacular sobre as nossas vidas. Por isso eu gostaria de compartilhar contigo algo da parte de Deus, que vem com o tema, vivendo o sobrenatural de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala para ele nessa noite, você precisa viver o sobrenatural de Deus. As pessoas me perguntam, pastor Everton, mas por que você fala tanto em sobrenatural? Porque o natural é da nossa parte, é do nosso jeito, é no nosso querer, é com as nossas forças. O sobrenatural é a ação de Deus em nosso favor. Por isso eu gostaria de convidar você, abra a sua Bíblia diante de 2 Reis, capítulo 4. E nós estaremos lendo 7 versículos nessa noite. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Diante desta campanha ao qual vem trazer esta certeza, tenha bom ânimo. E nós teremos bom ânimo todos os dias diante deste ano de 2023, amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando-as, aquelas que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se a casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, e ele lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Coloca a sua mão no seu coração nessa noite. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, bom é realmente estar movido pela sua presença, movido pela sua glória. Bom é sentir, Senhor, através das canções, o manifestar, Senhor, da sua unção sobre este lugar. Bom, Senhor, é realmente, Senhor, nos colocarmos diante de Ti e oferecemos o nosso melhor louvor, as nossas melhores palmas, a melhor glorificação. Bom, Senhor, é nos render diante de Ti, mas é chegado o tempo da Tua palavra, e eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite. Fala aos nossos corações, não simplesmente da maneira que queremos ouvir, mas realmente da maneira ao qual necessitamos ouvir. Vem e ministra sobre cada coração a Sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, igreja. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: você está proibido
nesta noite, de não glorificar a Deus, amém? Você pode realmente ter essa liberdade de glorificar ao Senhor, de exaltar o nome de Deus, de render graças ao Senhor, porque esta palavra nesta noite vem falar sobre vivendo o sobrenatural de Deus. Coloca a mão no ombro do seu irmão, coloca a mão no ombro dele, repita comigo: você viverá o sobrenatural de Deus. Pastor, eu não tenho fé, então quero alimentar você com a minha fé nesta noite. Viva o sobrenatural de Deus. William, você viverá o sobrenatural de Deus nesse ano de 2023, em nome de Jesus, amém, igreja? Mas quando nós olhamos para esse texto, um momento difícil na vida dessa mulher, um tempo de crise na vida desta mulher, um tempo de aflição na vida desta mulher. Não relata nem o nome dela, mas aqui nós vemos o momento ao qual ela estava vivendo. Ela chega diante do profeta e fala: ei, profeta, é o seguinte, está uma catástrofe na minha vida, está uma turbulência, está realmente tudo desmoronando. Eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não sei de onde virá a solução. Pega essa nessa noite: o meu marido morreu, os credores estão batendo na minha porta, eu não sei o que fazer. E quantas das vezes nós chegamos, principalmente na entrada de mês, né? Recebemos aquele salário virtuoso, abençoado, amém? Profetiza, a igreja, amém? E que nem diz o meu filho, eu recebo no dia 30, no dia 2 já não tem mais dinheiro na conta. Pai, o que acontece? Nós vamos ter que viver 28 dias glorificando ao Senhor. Mas sabe, na ocasião dessa mulher, ela não tinha nem mais a renda do dia 30. Quando nós olhamos para o contexto histórico do povo de Israel, quando uma mulher ela ficava viúva, era a sociedade, era a igreja que cuidava daquelas viúvas. Elas eram mantidas pela igreja. Agora se imagine comigo, será que esse alimento daria para um mês para uma mulher e mais 2 filhos? Será que seria o suficiente? Ela teria que viver, ela teria que dar os pulos dela. Mas ainda para complicar mais, para realmente aquela onda se levantar maior ainda, para aquela bola de neve ficar maior, não bastava o seu marido morrer, ele deixou um monte de dívida, ele deixou várias dívidas no comércio, por de repente uma falta de planejamento, por uma falta de preparação, por uma falta de cuidado, de zelo. Ele gastava mais daquilo que ele tinha. Será que pegou em alguém ou só em mim nessa noite? Ele gastou mais do que ele tinha, gastava mais daquilo que ele tinha. Meu irmão, aquilo que eu vou falar para você, eu já apanhei demais hoje, tá bom? Não leve a mal não. Quando eu colocar a mão na cabeça aqui, está doendo de novo, porque doeu hoje. Falei: Senhor, eu não estou gastando mais do que eu tenho. O Senhor falou: você está gastando sim, você não recebe tudo isso. Senhor, mas dá um jeito. Não, mas vai com calma. Falei: tá bom, Jeová, entendi o recado. Sabe, meu irmão, aquela mulher, ela estava nesse momento de tamanha crise, que chega o credor na porta da sua casa e fala: ei, seu marido ficou me devendo, e agora eu vou levar os seus 2 filhos para trabalhar para mim como escravos. Além de ter perdido o marido, ficar sem dinheiro, ficar sem alimentação, porque diz a palavra que ela só tinha uma vasilha com azeite, ela não tinha nada mais, meu irmão. Sabe, às vezes eu chego alguns dias do mês que me preocupa em casa, eu abro a geladeira e falo: Deus, obrigado por esse zoiudo, obrigado por esse arroz, por esse feijão, que é o que tem hoje. Não é todo dia que tem costela, não é todo dia que tem bife, não é todo dia que tem lasanha, não é todo dia que tem pizza, não é todo dia não, meu irmão.
Mas mesmo assim eu olho e falo, Senhor, obrigado, porque o meu filho, ele não vai ser levado como escravo. Obrigado porque ele tem o que comer, Senhor. Obrigado nem que ele traga, que nem ele trouxe hoje o pão para dentro de casa, mas ele tem o que comer. Obrigado, Deus, pelo seu cuidado com a minha filha. Hoje ela está lá em Curitiba, lá na casa da minha sogra. Saí correndo daqui, fui para lá, passei 2 dias lá, deixei ela, porque amanhã já vai começar a chegar o pessoal da Escomil. Pastor Carlos já está chegando com o carro dele, já tem algumas pessoas aqui em Foz do Iguaçu prontas para chegar aí. Enfim, eu precisava dessa correria, fui para lá, voltei e falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim em todos os detalhes. Mas essa mulher, ela entrou num momento de crise tão intensa que ela não sabia mais o que fazer. Eu não sei como é que foi o teu ano de 2022. Não sei. Mas sabe, meu irmão, esse ano de 2022 para mim foi um ano de viver extremamente pela fé. De viver diretamente pela fé. De chegar diante dos dias, na hora do almoço e falar, ei, nós vamos comprar uma marmita para repartir com 4. E foi isso que nós vivemos durante dias no mês, não foi um dia. Foram meses, não foi um mês. Foi 6, 8 meses e falar, ei, nós vamos passar naquele lugar, pegar uma marmita média hoje e vai dar para todo mundo. Samuel tem que trabalhar ainda, Luzia tem que trabalhar. Eu como menos coisas aqui porque eu vou exercer menos do meu físico. Mas mesmo assim, Deus proveu todas aquelas marmitas todos os dias. Não tinha refrigerante todo dia, não tinha açúcar todo dia, mas tinha água da torneira todo dia, porque não cortaram a água lá em casa. E aquela mulher já não tinha mais nada, ela só tinha uma vasilha de azeite, ela não tinha mais nada. Eu fiquei imaginando se ela tinha 2 filhos, ela estava com aquele momento de crise, eu tenho que dar de comer para os meus filhos. O que será que vai acontecer? Olha o tamanho da crise que essa mulher estava enfrentando. Olha o tamanho do problema, da dificuldade que estava na frente dela. Olha o turbilhão de problema que ela estava enfrentando. Mas sabe, algo que realmente me leva a entender que ela venceu as crises. Isso significa, nós não precisamos viver 365 dias do ano em crise. Nós não precisamos viver todos os momentos em aflições, só problema, só dificuldade. Não, Deus, Ele tem o melhor. Se nós estamos passando por algo, é porque Deus, Ele quer nos ensinar algo de valor. Por isso, se você está na crise, meu irmão, glorifica ao Senhor. Sabe o primeiro ponto que eu aprendi com esta mulher? Que naquele momento de crise, ela não se isolou. Não, ela não se isolou. Ela não olhou para aquele problema que estava sobre a vida dela. Eu não quero mais ninguém perto de mim. Eu vou simplesmente ficar quieta no meu canto. Eu não quero mais fulano, não quero mais Beltrano, não quero, não. Ela saiu realmente e foi ao encontro do homem de Deus. Ela foi ao encontro do profeta, ela foi ao encontro do servo do Senhor. Ela não se isolou, ela foi à casa de Deus. Quando você vem à casa de Deus, você tem a resposta para a sua vida. Você tem a resposta para a sua crise. Eu falo não que a igreja vai salvar alguém, não, longe de mim isso. Mas eu estar na igreja me fortalece, eu estar na igreja realmente me alimenta espiritualmente, eu estar na igreja me alimenta psicologicamente, eu estar na casa de Deus faz eu me manter firme e forte na presença do Senhor todos os dias, em todos os lugares. Declare comigo nessa noite, eu não posso me isolar por causa da crise. Não se isole.
O segundo ponto que eu aprendi com essa mulher é que ela não aceitou a situação. Era apenas uma vasilha com óleo. Toda casa judaica tinha uma vasilha com óleo. Toda casa, primeiro, para estar diante da alimentação. Segundo, para iluminar o ambiente. Terceiro, porque representava a unção de Deus. Toda a casa de Israel tinha aquela vasilha com óleo, preparado para servir a sua casa. Mas ela não se satisfez apenas com aquilo, porque se aquilo acabasse, ela não teria mais nada, não. Ela realmente arregaçou as suas mangas e falou: eu não vou aceitar a miséria, a maldição, a decepção. Eu não vou aceitar o problema, eu não vou aceitar o decreto do diabo. Eu vou aceitar o decreto de Deus para a minha vida. Simplesmente isso, aceitar o decreto de Deus. Ela não parou na caminhada, ela não esmoreceu, ela não desanimou, porque ela entendeu que quem resiste alcança a vitória em Cristo Jesus. Amada igreja, o parar pela metade do caminho está fora de cogitação. Está fora de cogitação. É sempre avante, é sempre nos pés do Senhor, é sempre clamando a Ele, pedindo a direção dEle, é sempre se colocando no Senhor e falando: Deus, age em meu favor. Para homens não há mais solução, para a sociedade não há mais solução, mas para o Senhor há solução. Por isso 2023 é o ano do sobrenatural de Deus. Mas para ela alcançar, ela precisou tomar uma atitude tão simples, mas tão difícil, ao qual muitas das vezes nós nos esquecemos diante disso. Ela obedeceu. Ela entendeu que é melhor obedecer do que sacrificar. Ela entendeu que ela precisava obedecer à voz de Deus através do profeta do Senhor. Ei, pega esta verdade nessa noite. Eliseu perguntou para ela: como é que eu posso te ajudar? Me diga, o que você tem lá na sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Olha só, não é apenas pedir vasilhas, peça muito. Aquilo que está sobrando no teu vizinho, pega emprestado, vai, porque ele vai ser bênção na sua vida também. Sabe, amada igreja, quando nós obedecemos a voz de Deus, nós vemos que o sobrenatural acontece. Mas para o sobrenatural acontecer, além de obedecer, eu preciso me preparar para viver o milagre. Sabe, eu vejo tantas pessoas pedindo oração, eu vejo tantas pessoas vindo uma vez ou outra e falar: ei, ora por mim, ora por fulano de tal, ora por ciclano, ora por beltrano. Nós oramos com toda certeza, os homens, as mulheres de Deus oram, mas essas pessoas, elas não querem se preparar para receber o melhor de Deus, senão elas não saberão como agir diante do melhor de Deus. Elas vão acabar morrendo espiritualmente, até fisicamente, por não saber administrar o melhor de Deus. Sabe, as pessoas muitas das vezes elas não recebem o seu milagre, elas não recebem realmente o melhor, porque elas não se preparam. Pega esta verdade nesta noite: o tanto que você se prepara é o
tamanho do lugar ao qual Deus vai te colocar. O tanto que você se prepara é o tamanho do milagre que Deus vai ministrar. O tanto que você se prepara é o tamanho da glória de Deus que irá resplandecer sobre ti. Pastor, eu quero ver o milagre, mas eu não consigo orar. Eu quero ver o milagre, mas eu não consigo ler a Bíblia. Eu quero ver o milagre, mas eu não consigo buscar ao Senhor. Eu quero ver o milagre, mas eu não me preparo. O que Deus fala para você diante dessa noite, para este ano de 2023, você viverá o milagre de acordo com o seu preparo. Todas as vezes que Jesus ministrou um milagre, foi porque as pessoas iam até ele. A mulher com fluxo de sangue, ela não olhou para a multidão, ela não olhou para a dificuldade, ela não olhou para a circunstância, ela queria e precisava tocar na orlas das vestes de Jesus, porque ela sabia que ficaria curada. Os 10 leprosos, mesmo sendo excluídos da sociedade, mesmo sendo excluídos do povo, eles vão em direção a Jesus gritando: Jesus, cura-nos, purifica-nos. O cego, apenas ouvindo que Jesus estava passando por ali, ele bradou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, amada igreja, quando eu desejo o milagre, eu me preparo para o milagre, porque Deus, Ele está declarando sobre a sua vida, que este ano de 2023, Ele vai realizar coisas grandes, não é pequenas, é macro, não é micro, é além daquilo que você pode imaginar. Apenas se prepara para o sobrenatural de Deus. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes. Agora pega essa chave que você ainda não sabe. Sabe o que significa? É além do que você busca, mas você só vai receber se você clamar, se você buscar. Essa mulher, ela foi até o profeta, ela buscou a direção de Deus. Essa mulher, ela entendeu que realmente só havia uma solução para ela, só havia uma solução para a sua casa, só havia uma solução para os seus filhos, e era na presença de Deus. Aleluia! E essa mulher, ela entendeu que o relacionamento era fundamental para ela conquistar o sobrenatural de Deus. Vai na casa dos teus vizinhos, pede para eles vasilhas. Meu irmão, toda casa tinha uma vasilha, ou várias vasilhas, e todos usavam aquelas vasilhas, todos. Só que o relacionamento daquela mulher era tão profundo, era tão verdadeiro com os seus amigos, com os seus vizinhos, que eles tiveram alegria em abençoar a vida dela. Sabe, para um pouquinho comigo nessa noite, já vou começar a caminhar para o final. Mas como tem sido o seu relacionamento com a sua vizinhança? Como tem sido o seu relacionamento com a sua parentela? Como tem sido o seu relacionamento lá no teu trabalho com os seus amigos de trabalho? Pastor, mas você não sabe o que fizeram para mim. Eu não preciso saber. A palavra de Deus declara que o perdão, ele precisa ser gerado 7 vezes 7 todos os dias. Todos os dias. Me machucaram, me magoaram, não importa. Eu preciso ter um coração quebrantado, pronto para perdoar, pronto para falar: ei, William, você errou comigo, mas eu te perdoo. O William tem que olhar para mim e falar: ei, Everton, você errou comigo, eu te perdoo.
Muitas das vezes eu não recebo a bênção, eu não recebo a vitória, eu não recebo a conquista, porque eu estou bloqueando através do meu relacionamento com as pessoas. Pastor, mas como é que me verão? Meu amado irmão, não para testemunho, mas para testemunho, para mim começar a encerrar essa mensagem. Há uns 15 anos atrás, ou um pouquinho antes, uns 20 anos atrás, chegou um vizinho para morar na frente de casa. Um jovem, bem de vida. Ele morava com o pai dele foi embora, ele ficou com a casa. E ele tinha uma caminhonete. E nessa caminhonete tinha um som maravilhoso. Só que o som que ele escutava não era o que eu escutava. E chegou-se um determinado ponto da minha vida que eu dormia das 9 da manhã às 10 da manhã, ou dormia das 2 da tarde até as 4 horas da tarde, e o restante eu atendi o ministério e a minha vida profissional, que era muito corrida. E esse vizinho, todas as vezes que eu estava chegando em casa, eu viajava para São Paulo, Rio de Janeiro, viajava para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Fortaleza, e sempre de carro, por causa de todos os meus materiais. E quando eu chegava cansado, que eu ia dormir, ele ligava aquele som. E chegou-se o tempo que eu não aguentei. Eu cheguei no portão da minha casa, e ele chegando para entrar dentro de casa, eu falei, baixa esse som aí. Ele não abaixou o som, eu peguei um tijolo na mão, falei, ou se abaixa ou eu abaixo. Na hora ele abaixou o som, entrou na garagem de casa, e eu estava iniciando o meu ministério, 15 anos atrás. E aquilo começou a remoer o meu coração de uma forma tão intensa. E eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Deus quebrou isso na minha vida. Sempre fui muito orgulhoso. Era apenas eu que estava certo. Mas ninguém estava certo. E passou-se o tempo. E chegado a uns 5 anos atrás, 5 a 8 anos atrás, eu me recordo que eu estava chegando em casa, estava ele sentado no meu fio, meu outro vizinho que cresceu comigo desde a infância, sentado com ele. E estavam os dois ali, vendo naquele momento aquele flash, todo aquele escândalo que eu gerei. Para você ter uma ideia, tamanho do bolo que aconteceu, o meu irmão que morava no mesmo terreno do que eu, ele pulou no meu terreno para me segurar, porque eu ia perder tudo naquele dia. Porque se eu vou para agressão a alguém, e não é na minha legítima defesa, eu perco a minha vida ministerial, eu perco tudo aquilo que eu plantei diante de anos. E naquele dia eu falei, eu não posso dizer que eu sou pastor. Já tinha sido consagrado, mas aquela mágoa no meu coração muito grande. E todas as vezes que nós passávamos, nós nos cruzávamos de carro, ele com os caminhões dele, com os carros dele, cumprimentava, mas aquilo ainda mexia em mim. Falava, como é que ele me vê? De que maneira que ele está me vendo? E foi onde eu cheguei diante dele, não recordo o nome dele agora, mas eu falei, fulano, eu quero te pedir perdão por aquele dia, pela ação que eu tomei contra você. Eu agi errado. Não levantei contexto se ele estava errado, ou se eu precisava descansar na época, ou se eu não precisava, não, de forma alguma. Falei, eu errei com você. Uma simples palavra dele tirou o peso do meu coração. Ele falou, Everton, vai em paz. Vai em paz. Ele continua morando no mesmo lugar. Hoje eu tenho a liberdade de chegar na mesma roda de amigos. E não tenho peso nenhum na consciência. Então o relacionamento ele é muito importante em nossas vidas. Porque muitas das vezes nós barramos algumas bênçãos do Senhor. Porque o nosso relacionamento está frustrado. As nossas amizades machucadas,
Agora, nesses dias que eu estava ali em Campo Largo, no bairro de Ferraria, faleceu um colega meu. E como é doloroso você olhar para aquele corpo estendido e falar: ele caminhou comigo e hoje ele está deitado. Eu tive a honra de ministrar uma palavra diante do velório. E ali eu tive a honra de olhar para os familiares que ali estavam diante da igreja, para os amigos nossos que ali estavam, e falar: Senhor, eu saio em paz como eu adentrei diante deste lugar. Por isso, entenda nesta noite que o relacionamento ele é fundamental em nossas vidas. Se torna necessário realmente nós temos comunhão com todos. A palavra do Senhor não declara que a comunhão é apenas com a igreja, que a comunhão é apenas com a minha família. Não, a comunhão é com todos. É este o ensinamento do Senhor. Mas essa mulher, ela continua a obedecer a palavra de Deus, a voz do profeta. O profeta falou para ela: ei, feche a porta da sua casa, entra você e os teus filhos e começa a derramar sobre aquelas vasilhas este azeite. Ei, no momento de crise, ela foi convidada a fechar a porta para as pessoas. Sabe o que acontece hoje? Qualquer decepção que nós temos, tanto os de perto como os de longe ficam sabendo de tudo. Eu amo rede social, mas muitas das vezes me dá nojo em ver alguns comentários, algumas publicações. As pessoas expõem a sua vida além daquilo que se torna necessário. E muitas das vezes ainda elas ficam falando: ei, mas como é que fulano de tal ficou sabendo que eu estava desse jeito? Eu nem contei para ela, eu nem falei para ela. Mas a tua vida é um livro aberto. Como eu te disse, eu amo rede social. Eu sou apaixonado por Instagram, Facebook, porque eu acho que ela é uma ferramenta de evangelismo muito forte, muito grande. Está sendo transmitido o nosso culto pelo Facebook. Depois nós vamos linkar com o YouTube. E se assim as ferramentas nos autorizarem, vamos linkar com o Instagram, vamos linkar com outras ferramentas publicitárias. É muito bom anunciar o Evangelho do Senhor em todo lugar, de toda forma, de toda maneira. Mas a minha vida, eu preciso aprender a me resguardar. Receba essa palavra nessa noite: fecha a porta da sua vida para os olhos corruptos, para os invejosos. Feche realmente a porta da sua vida. Compartilhe somente o básico, somente o necessário. Somente aquilo que você sabe que de repente pode edificar alguém. Depois que essa mulher obedeceu, depois que essa mulher realmente cumpriu, diz a palavra de Deus, que o azeite acabou. Versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Sabe quando é que você para de receber o sobrenatural de Deus? Quando você deixa de se colocar à disposição do Senhor. Quando você fala para Deus: Deus, eu não preciso mais ser abençoado aqui, eu não preciso mais ser abençoado porque eu já estou cheio, a minha casa está cheia, o meu trabalho está cheio. Olha, Senhor, eu não preciso mais ser abençoado na minha vida pessoal, familiar, ministerial, porque eu já estou cheio, estou farto. Aí para de jorrar o azeite. Mas enquanto você se colocar na presença de Deus, o sobrenatural será contínuo sobre a sua vida. Será contínuo. É isso que Deus quer fazer. Essa mulher, ela saiu no começo dessa mensagem de uma miserável. Pega isso aqui, ó. Ela parou de ser miserável para ser uma grande empresária diante do seu tempo. Ei, vai e vende, paga os credores e depois sobreviva daquilo que sobrou.
Pastor, mas é o resto. O resto de Deus é o melhor que o ser humano precisa. O resto de Deus é o melhor dessa terra. E aqui eu encerro a minha mensagem. Enquanto tiver vasilha, o azeite não cessará. Como tem estado a sua vida na presença de Deus? Como tem estado o seu coração na presença do Senhor? Você tem se colocado de corpo, alma e espírito na presença de Deus? Ou de repente, eu me coloco na quinta, mas não me coloco na sexta, me coloco no sábado, mas não me coloco no domingo? De que maneira você tem se entregue ao Senhor? Essa mulher, ela entendeu que ela precisava se entregar por completo, se lançar por completo, obedecer todas as ordens de Deus. Pastor, eu não concordo com isso, com aquilo. Você está barrando a bênção de Deus na sua vida. É simplesmente você. Deus, ele fala, as bênçãos estão aí, ó. São mais de 70 mil promessas descritas na palavra de Deus para a igreja do Senhor. Mas por que nós não desfrutamos? Porque nós barramos as bênçãos do Senhor. Por isso eu gostaria de convidar vocês a colocarem em pé nessa noite. Como tem estado as suas vasilhas? Como tem estado o seu coração? Como é que você tem estado na presença de Deus? Essa é a noite que o Senhor, ele quer encher, fazer transbordar. Ele quer encher a sua vida, ele quer encher a sua casa, ele quer encher no seu trabalho, ele quer encher no seu colégio, na sua faculdade, ele quer encher todos os cantos, até não haver mais lugar, mas enquanto tiver vasilha, ele estará enchendo. Por isso, você que quer ser cheio nessa noite, mais e mais do Senhor, eu gostaria de convidar você a estar à frente, falando para Deus, Deus, eu faço como essa mulher nessa noite. Eu vim para a tua casa e eu quero ser cheio. Eu quero viver o teu sobrenatural diante deste ano em nome de Jesus. Você que quer, vem à frente. Eu quero ungir a sua vida. Eu quero declarar palavras proféticas sobre a sua vida, sobre a sua casa em nome de Jesus. Sua história, pois eles não conhecem o teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram os seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? Você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu.
escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, desesperada e Deus escrevendo, angustiada e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a sua história. Fique em paz, você não vai dar resposta pra ninguém. Já disse o compositor, quem tem. Eu não me responsabilizo pelos desabafos que você vai dizer. Fica em paz, eu sou o Deus da sua vida. Quando fecharão as portas, eu abri saída. Então perdoe os inimigos e fique em paz. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor diante dessa noite? Louvado seja Deus. Coloca a sua mão em posição de receber nessa noite. Senhor Jesus, sobre a tua igreja, Deus, com as mãos postas diante do seu altar, nós queremos declarar, Senhor, o teu agir por completo, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu parentesco, sobre o seu trabalho, sobre o seu colégio, sobre a sua faculdade, que tudo aquilo que está, Senhor, sobre a vida dos teus servos possa ser abençoado, que, Senhor, nesta noite, como declaramos e profetizamos, sobre as nossas dispensas, assim declaramos a sua bênção sobre os nossos lares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Declare comigo: Senhor Jesus, eu saio deste lugar abençoado pelo Senhor. Amém, Jesus, amém. Você pode voltar para o seu lugar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã, às 20 horas, nós estaremos reunidos diante deste lugar, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, no nosso terceiro dia de campanha. Amanhã o pastor Gustavo estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Possivelmente alguns missionários já estarão aqui. Pastor Carlos, diretamente de Cotia, o nosso pastor, diretor da Escomil, ele é o pastor dos missionários. Ele já estará aqui possivelmente. Então, que realmente se eu possa continuar te usando. Calma, coração. Te perguntei. Então, que realmente você possa colocar o seu coração diante da presença de Deus mais e mais. Esteja orando ao Senhor, esteja colocando a sua vida, a sua casa na presença de Deus. Creia diante daquilo que o Senhor tem para fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Então amanhã, às 20 horas, não deixe de participar, não deixe de estar junto diante deste lugar, crendo no melhor de Deus. Pastor, eu não vou poder estar porque está muito longe. Pastor, nós vamos estar transmitindo todos os dias aí, online, os nossos cultos pelo Facebook, pela página da Igreja Metodista Wesleyana em Toledo. Mas não deixe de congregar, não deixe de participar, não deixe de glorificar ao Senhor juntamente conosco. Amém?
Senhor, obrigado a Deus por essa noite diante da sua presença, por essa noite, Senhor, com o seu povo no seu altar. Obrigado, Senhor, porque diante daquilo que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, nós temos compartilhado com a sua igreja, que realmente a sua mão de poder possa continuar a ser sobre nós, possa continuar, Senhor, a agir, Senhor, sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo de Deus e age sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vá em paz, em nome de Jesus.